Gente, que alegria estar aqui com vocês. Quero iniciar agradecendo ao pastor Diego e à Ana pela confiança. Que honra, que privilégio. Né? Desde cedo nos conectamos e graças a Deus estamos aqui. Eu sei a seriedade que vocês levam, né, esse púlpito, então obrigado pela oportunidade. Também à diretoria da escola, porque hoje a gente vai estar tendo uma aula demonstrativa sobre a matéria, diga assim, o Espírito Santo. Quem ama o Espírito Santo aí, querido? Maravilhoso, amém? E antes de eu entrar, eu queria até pedir 5 minutinhos do tempo aí. Só queria fazer uma apresentação rapidinho, talvez você não me conheça, né? A gente se relaciona com muita gente. Mas só quero fazer uma apresentação rápida. Meu nome é Matheus Emanuel, sou casado com essa digníssima aqui, Vitória Agnes. Somos casados há 6 anos. Acertei 5? Ok, dei uma a mais. Sou filho do apóstolo Sérgio e Edinalva Pessoa, que são pastores presidentes de uma obra em Jundiaí, São Paulo. Eu sou um dinossauro do Ministério Verbo da Vida já, gente, tá? Tenho 30 anos, mas meus 30 anos são dentro do Ministério Verbo da Vida. Eu amo essa visão, né? Meus pais foram treinados pelo apóstolo Bud, foram amados, corrigidos e apanharam bastante também, né? Mas foi muito bom, então... para quem não me conhece no Brasil, na verdade você me conheça talvez pelo baterista, pela música ou pelo vídeo do Bom Demais para Não Crer, né? Mas no Brasil eu já vivia do ministério itinerante, o Senhor me conduzia a lugares, né, para viajar o Brasil ministrando a palavra, e é com muita humildade e alegria no coração que hoje eu estou aqui pisando na nação que o Senhor nos prometeu, ministrando essa palavra mais uma vez, amém? Então é com muita humildade e simplicidade que trago essa mensagem para vocês. Então, eu queria fazer essa apresentação rapidinha, né? E dizer para você que você está no lugar certo, na hora certa. Amém? Deus é bom. Gente, eu queria que a gente vai falar como a matéria, o Espírito Santo. E o tema muito importante, e acho que o principal a gente vai tocar hoje é quem é e o que é o Espírito Santo. E nós vamos falar um pouco na linguagem do Espírito Santo. Como você sabe, é uma matéria, então a gente não vai conseguir mergulhar tudo profundamente no assunto, mas vai ser um gostinho aí para que você possa despertar o teu coração. Se você ainda não fez a matrícula, eu declaro que no nome de Jesus, hoje você não sai daqui sem fazer. Amém? Essa escola realmente muda a vida, muda a trajetória de pessoas. Imagina que você está ali durante 10 meses, sacrificando o teu tempo que você poderia estar na internet, assistindo televisão, enfim. Você está se dedicando para ouvir da palavra, sacrificando o teu tempo, e Deus recompensa isso, amém? Então, uma das primeiras coisas, eu posso dizer a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o Espírito Santo, é que, diga assim comigo, o Espírito Santo não é uma coisa, não é uma energia, não é uma força. Diga, o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? E a pessoa do Espírito Santo tem interesse de se relacionar com você. Amém? A pessoa mais interessada no teu sucesso não é o teu pai, não é o teu cônjuge, não é a tua família, nem os teus filhos. A pessoa mais interessada no teu sucesso é a pessoa do Espírito Santo. E quando você passa a entender isso, isso já deve te motivar a tentar descobrir quem é essa pessoa que tanto quer o meu bem. Quem é essa pessoa que tanto quer o meu interesse? Então, primeiro, e que você deve guardar, impregnar no teu coração nessa manhã, é a pessoa do Espírito Santo é real. E a pessoa do Espírito Santo tem sentimentos. A Bíblia relata que você pode entristecer o Espírito Santo, como você pode alegrar o Espírito Santo. Quantos aqui já cometeram alguma coisa que é nascido de novo e de repente vem aquela nota no teu coração e aquela tristeza imediata e você diz, eu não devia ter feito isso. Quem já passou por isso? Isso é a tristeza da pessoa do Espírito Santo que habita em você. Aquela tristeza não vem para gerar condenação, ela vem para gerar arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é mudança de rota. Uma vez que você se arrepende e aquela tristeza e constrangimento do Espírito Santo vem sobre você, a tua rota tem que ser completamente transformada. E a pessoa do Espírito Santo é a única capaz de gerar um arrependimento genuíno no teu coração. Quantos aqui já tentaram parar de fazer algo na própria força do braço? Mas quantos aqui conseguiram parar de fazer algo quando o Espírito Santo chegou? Aleluia. Glória a Deus pelo Espírito Santo, querido. Eu não sei você, mas a minha melhor versão está na pessoa do Espírito Santo. Eu não sei o que você seria sem a pessoa do Espírito Santo, mas eu sei que eu ia dar muito trabalho.
Então, glória a Deus pela pessoa do Espírito Santo, que nos ensina, que nos corrige, que nos alimenta. Então, é essa pessoa que Deus separou e dedicou. É a terceira pessoa da Trindade, não menos importante, mas que Ele desenhou, destinou para que você se relacionasse. Eu quero fazer uma breve introdução sobre a importância de você entender sobre a intimidade no Espírito Santo e por que é necessário ter intimidade com o Espírito Santo. Eu quero te fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Você tem vindo aos cultos mais preocupado na hora de sair ou desejando uma experiência? Quando você senta para ouvir a palavra, a gente já pensa no horário do lanche que vai comer e na hora que vai acabar, ou a gente está sugando aquilo que está recebendo, considerando a presença do Espírito Santo. Não quero te gerar condenação, eu quero gerar essa nota de, fica pensando nisso, você vai entender o porquê. Se você ainda tem uma certa frieza ou distância com o mover do Espírito, com os dons do Espírito, com a oração em outras línguas, se você ainda se incomoda em ver pessoas se quebrantando diante de Deus, ou se você ainda é mais interessado na palestra, no tempo, no ensino, no quesito sem unção, você muito provavelmente está distante do Espírito Santo. E eu vou te explicar o porquê. Vou te dar esse exemplo na prática. Você já conheceu alguém que não tem muita intimidade e você fica tentando cortar o assunto porque você não sabe muito para onde vai? Na verdade, você conversa, tenta ser gentil, gente boa e tal. Mas a partir de um certo momento, por falta de intimidade, aquela conversa te incomoda. Não gera relacionamento, gera distanciamento. E Deus não te criou e concedeu o Espírito Santo para estar distante. Ele te concedeu para estar perto. Então, eu posso servir com alta intensidade. Mas deixa eu te dizer algo, querido. Serviço não substitui relacionamento. Eu não vou ser cobrado diante de Deus do quão bom eu cantei, preguei, toquei, ou servi, ou limpei. Eu vou ser cobrado diante de Deus quanto tempo eu passei me relacionando com aquele que me criou. Porque é só com Ele que eu vou entender o propósito. Eu posso viver a minha vida na igreja e de fato não gerar nenhum tipo de coroa genuína do céu. Porque eu não passei tempo dedicado com aquele que me criou. Para que eu seja aperfeiçoado, eu preciso amar e entender que a pessoa do Espírito Santo é a mais interessada no meu sucesso. É necessário entender que Deus te projetou para um lugar, e esse lugar você pode tentar chegar sem a pessoa do Espírito. Será impossível, por quê? Porque Ele é o autor. E quando alguém te dá um livro, e aquela pessoa escreveu um livro, a melhor forma de seguir as instruções é procurar o autor. Então, eu quero te trazer uma nota de alerta que, se estamos ainda muito frios, se o nosso serviço ainda é muito procurando a recompensa, se o nosso serviço ainda é olhando para, será que o pastor vai me ver? Será que o líder vai me ver? A gente está distante da pessoa que nos levanta de fato. Você vai pegar isso pelo Espírito. Eu não orei, quero usar esse testemunho rápido, eu não orei por uma plataforma. Foi no tempo de consagração que Deus começou a soprar o meu nome em alguns lugares no Brasil. Eu gosto de dizer, e eu usei esse testemunho falando para o pastor Diego, quando eu fui convidado para a minha primeira ministração fora do Verbo da Vida Jundiaí, não era nem uma igreja que conhecia o meu pai. Foi Deus dizendo para mim, meu filho, eu estou te vendo no secreto. O segredo da tua empresa, dos teus negócios, de uma família de sucesso, daquele que Deus te projetou, está nele. Se eu passar tempo com Ele, se eu me relacionar com Ele, não tem como dar errado. Não significa dizer que eu não vou passar por desafios, não significa dizer que eu não vou encontrar inconstâncias, ou que eu não vou ser aperfeiçoado, porque eu ainda estou sendo aperfeiçoado no meio do caminho. Mas é o amor pela presença, e passando tempo com a pessoa do Espírito Santo, Ele vai conseguir aperfeiçoar aquilo que precisa ser ajustado na minha vida. Agora, preste atenção nisso. Se eu ainda estou com essa sensação de incômodo ou de não conseguir compreender muito a pessoa do Espírito Santo, é um sinal de termômetro que eu preciso aumentar a minha vida de intimidade com o Espírito. Diga amém por isso. Amém? Se a música secular me atrai mais que a música cristã, frieza espiritual. Desculpa, é verdade? Te amo, mas é verdade. Se o rolê aleatório dos teus amigos ou
o sair com algumas pessoas para fazer algum tipo de programação é mais atraente do que passar tempo com ele no quarto, a gente está fazendo errado. Não tem prazer e experiência melhor e maior do que estar diante dele no quarto, em casa, no quarto, no carro, no banheiro, se derramando diante da presença. A melhor coisa que Deus nos concedeu sobre o Espírito Santo da graça, a diferença do Velho Testamento é, no Velho Testamento, as pessoas precisavam esperar o profeta sair do templo, Deus falava com o profeta saía e comunicava o povo. Agora ele diz, espera aí, deixa eu cortar esse middleman aqui e entregar o acesso direto. Então nós temos acesso direto a se relacionar com o Espírito. Se eu não tenho dedicado o meu tempo para se relacionar com a pessoa do Espírito Santo, é porque eu ainda não tive um encontro genuíno com Ele. Ou não considerei a presença de verdade. Amém? Então, a pessoa do Espírito Santo é interessada em passar tempo contigo. E se nós não estamos acostumados ainda com o ambiente do Espírito, significa que ainda estamos frios para essas coisas. E Deus não nos quer. Acho que está certo, amém? Frio, amém? Deus não te criou para ser frio. Agora nós vamos entender quem é a pessoa do Espírito. Mais uma vez, ele não é uma força, não é uma influência. A pessoa do Espírito é uma pessoa. Ela deseja comunhão e intimidade contigo. É interessante entender o papel da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Não menos importante em suas funções, Pai, Filho e Espírito. Cada um tem a sua função. Mas quem é que gera relacionamento entre o homem e Jesus e Deus? Diga, o Espírito. Você está conseguindo entender? Rialma deu um exemplo fantástico aqui sobre a Trindade. Quem lembra o exemplo que ela deu? Pronto, Jesus, Filho e Espírito. O Espírito é aquele que vai nas profundezas de Deus, pega a revelação de Deus e passa para você. Por isso que quando você tem uma nota, você diz, recebi uma nota do Espírito. Está conseguindo entender? Quanto mais tempo você passa com ele, mais sintonizado com a voz do Espírito você está. Só que quanto mais sintonizado com a voz do Espírito você está, automaticamente você está mais sintonizado com a voz de Deus. Porque ele é o Espírito de Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Porém, como nós somos corpo, alma e espírito, e cada um tem o seu valor e funcionamento ideal, e nenhum deles funciona sem o mesmo. Se meu espírito for embora, o corpo e a alma ficam. Se a alma for desestabilizada, o corpo começa a se danificar e muito provavelmente o espírito está frio. E se eu não cuidar do meu corpo, eu posso pecar e, como o Luciano Subirá gosta de dizer, o meu cavalo não vai correr a carreira como deveria. Amém? Então, para quem não entendeu a analogia, o teu cavalo é o corpo. Amém? O corpo é... Deus precisa do teu corpo para cumprir o propósito. Amém, querido? Então, cuida dele. Então, vamos lá. Segundo ponto, a importância da comunhão com o Espírito. Em 2 Coríntios 13, queria que você abrisse lá, por favor. 2 Coríntios 13. Desculpa se eu estiver falando muito rápido. Segunda Coríntios 13. Paulo está concluindo aí a carta aos Coríntios e está anunciando que ele vai vir uma terceira vez, né? E aí ele chama a atenção, olha só o que ele diz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão, diga, do Espírito Santo, sejam com todos vós. Eu quero que você preste atenção nessas últimas frases, como e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Por quê? Porque a definição de o Espírito Santo, a palavra koinonia, significa relacionamento, parceria, companheirismo e associação. Comunhão significa relacionamento, parceria, companheirismo e associação. Quantos aqui tem um amigo que considera parceiro, companheiro? Rapaz, se deu BO na estrada, meia-noite, eu posso ligar para esse cara, se ele está dormindo, acordando, ele vai vir me ajudar. Pronto. É exatamente esse tipo de parceria que o Espírito quer ter contigo. No momento de aflição, de dificuldade, chama a pessoa do Espírito. Se a gente ainda pensa nas coisas naturais, primeiro, antes da pessoa do Espírito, sinal de frieza espiritual. Calma, não é condenação, só vamos esquentar. Amém? Só vamos esquentar. Se toda vez que eu sinto uma dor, eu penso, a primeira coisa que eu penso é o remédio, eu preciso tratar isso. Eu preciso entender que, ei, Satanás, no meu corpo, não.
Aqui, não. Eu declaro no nome de Jesus cura. Se você não tem fé suficiente ainda para exercer esse tipo de autoridade, querido, sem problema, toma o seu remédio. Mas toma o remédio e ora. Para não ficar dependente. Ao invés de só tomar o remédio, deixar o remédio fazer o trabalho, toma o remédio e diz, obrigado, Pai, porque eu sou curado. Porque talvez a palavra faça efeito mais rápido que o remédio. Aleluia. Me segura aí, pastor, para não pregar, amém? Qualquer coisa, você me dá um sinal aí. Vamos lá. Vamos para o terceiro ponto, a gente vai tocar em 7. Então, eu estou correndo aí, tá, gente? Fica comigo aí. Olha alguns dos nomes e adjetivos que a Bíblia dá para a pessoa do Espírito. Chama do Espírito de Deus. Espírito Santo. Vou falar 13 nomes, tá? Apenas. Existem mais nomes. Deus, Espírito Santo, bom Espírito, Espírito de ação, Espírito de Cristo, Espírito da glória, Espírito de Deus, Espírito da graça, Espírito de santidade, Espírito de vida, Espírito do Pai, nosso ajudador, Paracleto. Oh, aleluia! A gente já podia ir para casa sabendo que Ele é tudo isso para nós. Um entendimento de que Ele está ali disponível com todos esses nomes para quando você chamar, Ele te ajudar. Amém? Olha só, agora, antes da gente passar para o segundo e último tema da mensagem de hoje, que a gente está tocando nesses 2 pontos sobre quem é a pessoa do Espírito Santo, e já a gente vai entrar sobre a linguagem do Espírito Santo. Eu posso viver uma vida aquém daquilo que Deus me chamou, se eu escolher fazer as coisas e seguir o propósito que eu acredito que Deus desenhou. Existe e eu quero que você entenda, existe uma linha muito fina e tênue entre, e o pastor Diego fala muito sobre isso, eu gosto quando ele diz, existe uma diferença entre fazer uma confissão vã e fazer uma confissão de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Eu posso orar algum tipo de coisa e nunca receber de verdade, porque eu estou só jogando palavras ao vento, fazendo uma oração mais carnal, que não é pecado, mas é um desejo de carne, certo? Existe uma diferença entre desejo de carne e pecado, tá, gente? Exemplo, prostituição é pecado, amém? Jogar videogame não é pecado, amém? Mas é uma vontade da carne. Está todo mundo conseguindo me entender? Então, quando eu falar carne, se eu não falar pecado, pode ser uma vontade que não é pecado. Exemplo, sair, jogar futebol, enfim. Então, a vontade da carne, a vontade do teu coração, que é que a Bíblia diz? Que o coração pode ser enganoso. Para que eu cubra esse desejo da carne, engano do coração, eu preciso dedicar a minha vida em relacionamento e conhecimento com Ele. Por quê? Porque daqui a gente já pula no outro ponto, que é a linguagem do Espírito, que é a oração em outras línguas. A oração em outras línguas é o acesso direto do teu espírito com Deus. Existem coisas, querido, na minha vida, na vida de pessoas que eu vejo, que amam passar tempo na presença, que se dedicam ao Senhor, que foram ajustadas sem elas nem perceberem, só por causa do tempo de oração em línguas que elas têm no secreto. Porque olha o que a Bíblia diz sobre oração em línguas. Quando eu oro em línguas, não de maneira vã, estou falando de se separar para isso. Todo mundo me entendendo? Estou falando de se separar, entrar no teu quarto, fechar a tua porta e começar. Orando, edificando o teu homem interior. Olha o que a Bíblia diz. Quando nós oramos em outras línguas, nós oramos a oração perfeita e o Espírito nosso vai nas profundezas do Espírito de Deus, pega a informação, tudo que Ele projetou para você e começa a depositar. Só sou eu que quando sai de um tempo de oração em línguas, você sai com um monte de ideia? Já percebeu que quando você sai do tempo de oração em línguas, de repente começa a queimar algo dentro do teu coração? Nasce uma empresa, nasce um restaurante, nasce uma ideia milionária, um projeto de família. Alguma coisa naquele tempo Deus acionou no teu coração. Deus começa a tratar, cara, você precisa amar mais, você precisa perdoar mais, deixa de ser menino, toma vergonha nessa cara. Eu não sei você, mas é assim que Ele trata também, querido. Ele é Deus de amor, mas é Deus sincero, verdadeiro. Muitas vezes eu fui boca de Deus para a minha vida mesmo, me olhando no espelho que nem um psicopata, dizendo, tome vergonha na cara, mude de vida, aprenda a reconhecer aquilo que Deus colocou na tua vida. Vamos, Mateus! O Espírito de Deus pode
acionar dentro de você aquele senso de mudança, de arrependimento genuíno, de dizer, ei, eu preciso mudar de direção. Eu preciso dedicar a minha vida para conhecer aquele que me projetou para uma vida de sucesso. A pessoa mais interessada é o Espírito. E ele designou uma linguagem. Essa linguagem, diga assim, é a oração em línguas. Existe um engano, e a gente vai tocar, então, a gente vai viajando nisso, junto nisso aí. Mas existe um engano muito comum em algumas igrejas, na grande maioria das igrejas. Algumas até pregam que a oração em línguas é do diabo, porque já viram algum tipo de manifestação, e aí o diabo fica imitando a oração em línguas. Querido, o diabo não pode orar em línguas, ele pode tentar imitar. Por isso que a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados em paz e alegria. Porque quando você vê, na hora você é guiado. Opa, é de Deus, ou não é. Paz interior, sim interior. Então eu posso ver alguma coisa, posso não concordar com aquilo, sei que não é de Deus, mas eu não preciso abrir a minha boca para falar. Segue a carreira. Amém? Daquilo, Deus vai julgar. Agora, eu não posso querer bloquear o mover do Espírito porque eu vi alguém exagerar. Meninice da minha parte. Se eu querer parar o mover do Espírito porque tem muita gente rodando no manto e está rodando na carne, gente, errado sou eu. Porque eu vou ser julgado de acordo com aquilo que eu estou fazendo com a intenção do meu coração. Às vezes a gente não sabe que as pessoas estão rompendo espiritualmente para um movimento natural. Eu me lembro de um testemunho que meu pai conta de uma mulher que estava numa igreja nos Estados Unidos e ela estava sentada como você está aí num culto. E o cara estava pregando e Deus disse para a mulher assim, levanta e corre. Aí ela disse assim, não é de Deus, eu vou me levantar, todo mundo pregando, meu Deus do céu, vou me levantar e correr. E ela continuou com aquela nota, levanta e corre. E ela sentada no culto, sem querer se levantar, e ela disse, meu Deus, se for o Senhor, por favor, continue falando comigo, porque eu estou achando que é da minha carne. Não é possível me levantar e correr, Senhor, no meio do culto. Deus disse, levanta e corre. Ela disse assim, então tá bom, eu obedeço. Levantou e correu, deu uma volta na igreja, pá, sentou. Todo mundo viu, deve ter pensado, ai meu Deus do céu. Emocionada de Jesus aí. Puxa, que foi? Para que fazer isso? Olha o cuidado da importância da maturidade espiritual. Quando essa mulher sentou, Deus disse para ela assim, você acabou de correr para sua casa nova. Saiu do culto, o cara liga e disse, sua casa está aprovada. Oh, meu Deus do céu. Estou pregando para crente aqui, gente, pelo amor de Deus. Então, existem algumas coisas e alguns movimentos naturais que Deus pode te fazer. Ele vai te mandar, é só para romper mesmo, é só para te humilhar mesmo, no bom sentido. Só para te humilhar no bom sentido, para te dizer, meu irmão, tu não manda no teu corpo, tu não manda nada. Se eu te mandar fazer, você faz, obedece. Sabe por quê? Porque se a gente é desobediente nisso aqui, não se levantar e correr, porque os outros vão pensar, pelo amor de Deus, gente. É muita criancice ainda, se a gente está preocupado com o que os outros vão pensar, querido. Aprenda a ter costa larga mesmo, para receber pancada, e vai para aquele que Deus te chamou, meu irmão. Corre mesmo com força. Vai mesmo, aciona o turbo. Eu estou aí, óbvio, tem que tratar o que tem que tratar. Mas o que for perseguição, inveja, calúnia, eu me vá fazer associação com o diabo. Eu vou parar minha vida por causa disso. Você vai parar o ministério de Deus por causa disso. Vai ter relacionamento com a pessoa do Espírito Santo e Ele vai te dar força suficiente para vencer essas coisas. Porque deixa eu te dizer, nem todo mundo que vai entrar no teu caminho vai crer como você. Nem todo mundo que vai estar contigo vai pensar como você pensa. Você tem duas opções. Ou tira ela da tua vida, ou ensina ela a crer. Simples. E o Espírito Santo te ensina a respeito dessas coisas. Amém? Então, a linguagem espiritual, que é a oração em línguas, vai te potencializar a uma vida de sucesso. Eu vou só citar isso. Se você quiser, você anota. Mas para responder essas perguntas que talvez alguém do teu ciclo, de outras igrejas tenham. Algumas igrejas creem que é do diabo, né? Porque não tiveram experiência real, genuína. E algumas até creem que é para alguns só. Ah, não, a oração em línguas é só para os pastores, para os ministros. Não, a oração em línguas, querida, é para todos. Ela é a mensagem, ela é a linguagem que o meu espírito ora à vontade de Deus para a minha vida. Amém? Então, eu vou citar a promessa do Espírito. E a Bíblia já fala sobre isso em João 4, 13 e 14. Fala em Joel 2, do 28 ao 29. A promessa no Antigo Testamento. Depois em João 7. Vamos ler só aqui Joel. Abra aí para mim, por favor. Joel 2, 28 e 29.
para você entender a promessa e o cumprimento da promessa sobre o Espírito. Joel 2, 28 e 29. Diz assim, isso é a promessa, tá? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda, diga toda. Está falando só sobre os pastores? Só sobre as igrejas? Só para quem é crente, amém? Só para tal denominação? Não, está falando para toda carne. Ou seja, se eu crer, eu receberei a pessoa do Espírito Santo, amém? Então ele está avisando, está dando a promessa. Vossos filhos, aí qual é o resultado? A galera começa a se encher do Espírito. Aí profetiza, os velhos começam a sonhar. Isso aqui às vezes é mal compreendido, né? Porque a galera acha que volta a sonhar e tipo assim, tenho 75 anos e estou dormindo sonhando com anjo. Não, gente, esse sonho aqui está falando de ativar chamado. Está falando de ativar dons. Está falando que Deus pode fazer em menos de um ano. Oh, aleluia. O que talvez em 30 anos você não viveu. Aí ele está dizendo, a você velho, não perde a esperança. Ainda tem algo que eu possa acionar dentro de você. Aí ele diz, os velhos sonharão. Só que quem faz isso? O Espírito. E os vossos jovens terão visões. Eu creio numa juventude avivada, vendo, manifestando coisas e céus abertos, amém? Uma juventude que se dedica mais para o Senhor do que para a faculdade. Não negligencia o outro, mas ama mais a presença do que ao cônjuge. Oh, aleluia. Você vai me amar hoje, amém, querido? Estou pregando em amor para despertar a tua vida para aquilo que é mais importante. A pessoa do Espírito Santo é a pessoa mais importante da tua vida. Amém? Então, agora pula para João 7, agora a gente já vai para o Novo Testamento, João 7, 37 e 39. João 7, 37 e 39, aí já é a promessa feita por Jesus. João 7, 37 e 39. João 7, 37 e 39. Então eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Essa é a promessa feita por Jesus. João 7, 37 e 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, presta atenção nessa mensagem. Olha o link poderoso que você vai receber aí. No último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quero abrir um parênteses aqui. A responsabilidade de se encher é... Amém? Existem algumas canções que dizem, Espírito vem, Espírito vem. Não, teologicamente, principalmente na nossa visão, isso está meio errado, porque o Espírito já veio. E quem enche, ou quem se enche, somos nós. É óbvio, é Ele que derrama a porção. Mas a escolha e a decisão de ir se encher é nossa. Amém? Então, e aí ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, diga, fluirão. Fluirão. Aleluia. Minha pergunta é, está fluindo, querido? Vamos deixar fluir, dá lugar. Outra, dá lugar não tem a ver só com a igreja, o ambiente, não. Dá lugar no teu trabalho mesmo. É boca de Deus aonde você está. Tem alguém do teu lado, no teu ambiente de trabalho, faculdade, escola, restaurante, empresa, que está precisando daquilo que você carrega. Se eu não tiver acesso e relacionamento com o Espírito de Deus, eu não vou ser boca de Deus para alguém. Querido, pensa, gera um pouco de responsabilidade espiritual para dizer, cara, quer dizer que tem alguém que pode morrer hoje do meu lado e eu nunca tive a coragem, só porque eu ia ficar desconfortável de falar do amor de Deus para essa pessoa? Sabe o que é? Sintoma de falta de, lembra do exemplo? Relacionamento. Aí não me é muito comum essas coisas. Para aquele que é comum, meu irmão, abra a boca e fala. Abra a boca e fala, Mateus, mas eu não tenho uma língua. Eu declaro no nome de Jesus uma sabedoria de Deus vindo sobre você. Que nem que seja para você falar Jesus love you, você vai conseguir, querido. Amém? Agora se dedica também que fica mais fácil, né, pastor? Deus é bom. Vamos lá. Olha só.
Termino aqui, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora vamos pular rapidinho aí para Lucas 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Ainda no Novo Testamento. Lucas 24, 49 diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de... O que é o batismo no Espírito Santo e aceitar Jesus e decidir falar em novas línguas? Revestimento de poder. A oração em línguas não é carnal, não é algo natural, nem deve ser algo emocional, almático. A oração em línguas é algo que é um revestimento de poder. Não brinque com a oração em línguas, querido. Não brinca. Cuidado com as expressões. Xaramaná, não sei o quê. Cuidado, não brinca. Tem coisa que não é questão de ser old school, não. Eu tenho 30 anos, acabei de fazer 30 anos, gente. Já tem gente me chamando de tio. Misericórdia, cheguei nessa fase. Mas tem coisa que é melhor não tocar, é melhor não brincar, só porque você entende a credibilidade de quem você está falando. Tem coisa que eu tenho que ter cuidado, como eu falo e de quem eu falo, principalmente porque eu não quero matar ou aniquilar a credibilidade da pessoa que eu estou falando. Tem que ter cuidado como fala com a autoridade, sobre a autoridade, com quem fala. Por quê? Porque eu posso estar matando a influência daquele que eu estou compartilhando. Tem muito menino na fé que sai disseminando um monte de coisa aí, matando um monte de gente. Não recebo mais de fulano, não recebo mais de fulano. O problema está porque cabeça de girino. Fica com a cabecinha limitada ainda com coisa carnal. Se juntar com gente cheia do Espírito, no instante para. No instante para. Presta atenção como é engraçado isso. Já percebeu que quando tem alguém fazendo alguma coisa errada, quando chega perto de um homem ou uma mulher de Deus, já muda o comportamento? Peraí, o pastor chegou aí, segura aí, vaza. Aí tem entendimento de autoridade para essas coisas, mas esquece que a maior autoridade é o Espírito Santo. E eu posso estar entristecendo o Espírito Santo. Querido, eu posso errar, claro que eu posso errar. Tem coisas que a gente vai falar e fazer que a intenção não é nem denegrir. Tem coisa que a gente vai falar na inocência e pode ser distorcido. Mas até nisso o Espírito Santo pode. Se arrepende e presta atenção. Melhor agora. Agora você já sabe como é que funciona. Já sabe como a banda toca. Então cuidado. Então quem nos aciona e nos ensina... Mateus, o que é que isso tem a ver com o Espírito Santo? Tudo. Porque uma vida de relacionamento com o Espírito, de novo, é uma vida em que eu vou ser aperfeiçoado para ser a minha melhor versão nele. Você vai ser o melhor marido, o melhor amigo, o melhor pai, o melhor pastor, o melhor missionário, uma mulher mais paciente, uma mulher mais honrosa. Querido, tudo que é de bom, passando o tempo com ele, é resolvido. Amém? Então, olha só agora, depois você vai saber, eu não vou tocar nisso, mas depois você sabe que em Atos se cumpriu a promessa do dia de Pentecostes, né, onde a Bíblia fala que veio sobre eles, foram repartidos como língua de fogo, e eles saíram orando em outras línguas, gerando coisas no Espírito. Esse revestimento de poder e essa oração em outras línguas, não está falando aqui de línguas, quando a Bíblia fala, tem muita gente que distorce essa passagem para falar que aqui foi sobre a divergência de línguas, né? Não, é porque um estava falando inglês. Não. Isso aí aconteceu aonde? Quando foi que aconteceu a divisão de linguagem? Quem lembra? Babel. Aí sim, pastor. Sucesso. Então, na Torre de Babel. Lá que aconteceu essa divisão de um fala francês, português, não sei o quê. Ficou todo mundo se confundindo. Aqui, não está falando dessa linguagem, não. Está falando da linguagem do reino. Está falando de línguas. Está falando aqui, eles foram revestidos de poder para orar em outras línguas. Amém? Então, oração em línguas deve ser a tua ferramenta para relacionamento. Agora nós vamos falar por que no Ministério Verbo da Vida, ou porque para toda a igreja que crê no mover do Espírito, nós oramos em línguas. Em Marcos 16, 17, olha o que a Bíblia diz em Marcos 16, 17. Olha só, estes sinais hão de acompanhar aqueles que... Olha qual é a ferramenta. Diga, crer. Diga, fé. Se eu tenho fé, os sinais acompanham. Amém?
essa é a ferramenta, essa é a chave de acesso. Em meu nome expelirão demônios. Não é no tom de voz, não é na performance, não é no show. Não, no nome. A autoridade está no nome. Quando eu declaro o nome de Jesus, tem que sair, querido, tem que quebrar. Essa consciência tem que estar em você. Você tem um nome, acesso ao nome que está acima de todo nome. Aí olha o que a Bíblia vai dizer. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas... Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem. Não está falando que você vai escolher de propósito. Amém? Mas se acontecer de você beber alguma coisa mortífera, não vai te fazer mal nenhum. Eu te garanto que tem algum restaurante que você já comeu, que era para ter dado alguma coisa errada contigo e não deu. E você nem sabe. Isso é a graça em operação. É exatamente isso que a Bíblia está falando. Vai comer, vai beber, pode ter alguma coisa mortífera, alguma coisa errada. E no final, graças a Deus, a única coisa que tu teve foi ficar o dia no vaso. Amém? Podia ter sido pior e você não sabia. A graça de Deus em operação. Diga amém por isso. Então, não lhes fará mal, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então, o poder, querido, não está porque é as tuas mãos, não, mas é porque Ele te ungiu para impor as mãos. E se você crer, eles serão curados. Será feito de acordo com a tua fé na palavra de Deus. Amém? Agora vamos pular para a nossa penúltima parte aqui, em Atos 2, 4. Atos 2. Diga, Deus é bom e o diabo não presta. Oh, glória, aleluia. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Ele está fazendo uma pergunta aí sobre como é que a gente vai conseguir discernir isso aí, né? O porquê a gente ora em línguas. Aí a Bíblia vai dizer, pega esse link aí de Atos 2, 4, agora pula para Atos 8, 5 e 7. Você vai entender o que é que a Bíblia está dizendo. Atos capítulo 8, versículos 5 ao 7. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões atendiam unânimes. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais, lembra de novo sinais, que ele operava. Um desses sinais, olha só, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Olha o resultado quando isso acontece. Houve grande alegria naquela cidade. Então a minha vida de dedicação ao Espírito, a tua vida de entrega ao Senhor, de passar tempo entendendo e dando valor à presença do Espírito Santo, vai gerar esses sinais. Você vai passar por pessoas, elas serão curadas. Você vai passar por pessoas e espíritos imundos serão libertos. Você vai passar por cidades e o que você vai deixar é um espírito de alegria. As pessoas não vão lembrar de você como um homem ou mulher fracassada. Vão lembrar como um legado de alegria, de poder, de unção em manifestação. De alguém que ia além daquilo que parecia. O Espírito Santo tem o poder de fazer você ir além daquilo que você parece. Ô meu irmão, pega isso pelo Espírito. O Espírito Santo tem o poder de te fazer além daquilo que você parece. Tem muita gente que talvez no teu ciclo de amizade, de escola, de faculdade, de trabalho, está dizendo, o que de bom pode sair desse daí? O Espírito Santo pode te fazer muito além daquilo que parece. Então, quando eu dedico tempo para orar, falar a linguagem do céu, tendo acesso às profundezas de Deus, no Ministério Verbo da Vida, querido, esse ministério crê em oração em outras línguas. E diga glória a Deus por isso. Um ministério top, meu amigo. Amém? Tem outros, e outra, principalmente no Brasil, ministrava muito em outras igrejas que não era Verbo da Vida. Então eu sei coisas que a gente pode melhorar, que tem coisas que outras igrejas são melhores. Acho massa essa experiência, inclusive, da itinerância. Mas também sei, querido, do valor que a nossa visão tem.
da seriedade que esse ministério tem. Aí minha pergunta é, tem como sair de 4 dias de aula, ouvindo sobre a pessoa do Espírito Santo, tendo experiência com ele e sair do mesmo jeito? Irmão, só se falta vergonha na cara. Amém? Se não falta vergonha na cara, se você... E ontem a gente estava conversando com um casal, o Jandes está ali na câmera, o Jandes o top, e ele estava dizendo, cara, eu estou indo fazer a escola com fome, com sede, eu estou indo ali para aprender mesmo. Eu digo, cara, o pastor citou isso aqui na aula inaugural, é isso que vai fazer toda a diferença. Deixa eu te falar algo, querido, para tudo que você vai fazer na vida, principalmente algo que você quer crescer e romper, vai requerer de você sacrifício. Eu sei que a rotina aqui é pegada, a gente sabe, mas Deus vai honrar o teu sacrifício. Não vai só, meu Deus, estou cumprindo. Não, vai com aquele coração de, meu Deus, o que é que Deus vai falar comigo hoje? O que é que eu vou aprender hoje sobre a pessoa do Espírito Santo? O que é que vai ser revelado para mim hoje, que Ele vai falar comigo, que talvez daqui a 5, 3, 2 anos, alguém vai precisar daquilo que foi depositado na escola. Foi depositado através de um professor, de uma professora, de alguém que veio com o coração para compartilhar algo de Deus para você. Existe um poder, querido, imagina um acampamento durante 10 meses, é a escola. Você pegou essa revelação, hein, Reuel? Eu quero meus créditos, Deus abençoe. Amém? Preste atenção, você já foi para um acampamento e você saiu, todo mundo fala, cara, acampamento é top, né? Porque a gente deixa celular, deixa tudo, fica todo mundo ali naquele momento, é bom, joga, ri, mergulha na presença, tem uns encontros top. Imagina um acampamento durante 10 meses. Durante 2h30 tu vai ter pastor Diego, Ana Ticianelli, só os profetas brabos de Jesus, dando lugar para te ensinar o que a Bíblia diz a respeito. Lá na frente, eu gosto do que o pastor falou na aula inaugural. A aula e a escola, ela tem um poder muito específico, que é ativar chamados. Ativar dom. Você vai ver alguém pregando, alguém ensinando. Você vai dizer, rapaz, eu quero isso para a minha vida. Não é soberba não, querido, é um propósito. Deus te destinou para algo. Vai para aquilo, vai viver aquilo, vai mergulhar naquilo. E eu te garanto, não é homem nenhum que te dá acesso, é a presença. Homem nenhum pode garantir o acesso naquilo que Ele te projetou. Deus pode levantar um homem para dar acesso, mas também o diabo pode levantar um homem parecido para querer dar acesso. Como que eu consigo discernir o que é bom e o que é errado? Vida no Espírito. Se eu dedico a minha vida em consagração, estudo da palavra, não tem como, querido, eu passar tempo com Ele e errar. Eu só erro se quiser. Eu só realmente falho se eu decidir ser desobediente. E você sabe, o livre-arbítrio, para alguns, tem gente que preferia não ter, né? Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Já ouvi gente dizer, cara, eu não consigo vencer a mim mesmo às vezes. Você sabia que a maior batalha é você com você mesmo? Você sabe disso. É você com você mesmo para ser constante, para dizer não ao pecado, para dizer sim para as coisas de Deus, para mergulhar na vontade dEle, para desfrutar de quem Ele é. Porque, lembra que a Bíblia disse? Essa escolha de ir para esse lugar é nossa. Eu escolho ir para esse lugar de entrega. Eu escolho ir para esse lugar de relacionamento. E é nesse lugar de relacionamento que coisas vão sendo moldadas no meu coração e no meu espírito. Amém, querido? Você pode ficar de pé, por favor? Eu quero orar com você de maneira rápida. Depois eu vou fazer um apelo. Aleluia. Mas você podia fechar os teus olhos. Eu não vou me estender muito, é uma aula. Mas nas aulas nós também teremos momentos para experimentar da presença, para desfrutar do Espírito. Então eu quero te convidar nesse momento a levantar as tuas mãos, fechar os teus olhos. Vou te dar aí mais ou menos uns 5 minutos, querido, para do teu jeito, da tua maneira. Em 5 minutos você pode receber algo tão poderoso da parte de Deus. Você pode ter um encontro tão genuíno com o amor, com a porção dEle, com a bondade dEle, que vai mudar o rumo completamente da tua vida. Ora mesmo para que o Espírito agora mesmo convença alguém que está precisando fazer essa escola, alguém que está desejando mergulhar mais na palavra, alguém como você que está desejando ter um toque do Espírito, viver algo novo, experimentar de algo diferente.
Começa a orar agora um pouco em outras línguas. Você que é batizado no Espírito Santo. Oh, ria mamamambrobosha. Ramamande queixa quebramanabrobobosha. Oh, rebababa. Isso, ativa. Coloca em prática. Lembra do que foi ensinado agora? Quando você está orando em línguas, o teu Espírito está indo no coração de Deus, pegando os planos, os propósitos dele e passando, ministrando para você. Oh, ramamamandiabasha. Rebebe. Isso, mais um pouco, querido, vai mais um pouco. Dá um pouquinho mais de intensidade ao Senhor. Remamamandiabasha. Oh, rebashaka amamambo. Mebeke preke se quebramanamanamamambosa. Oh, rabasheke brebarakandaramanaia. Redesheke briamanandiribriosha. Abramanam robosheke prekeia. Ria mamamamamam roboia brebekesia. Rabakatarakanderebereke. Isso, vamos. Acesse as profundezas de Deus. Dá acesso para que Ele complete a boa obra. Dá acesso para que Ele complete a boa obra. Oh, ria mamamambo. Oh, ya babababa shekebramanamanambosa. Ya mamamamamrobosa que. Ei, ya dararara shaka. Isso, vamos igreja, vamos. Há algo da parte de Deus. Pode ser rápido, mas pode ser intenso. Pode ser rápido, mas pode ser intenso. Oh, ya babababasha. Rebeketeketeketeketekeia. Mamamamambia. Oh, ei, abrabacandaramanaia show. Oh, rebebebebebebebe cantaramanaia bolsa. Remamamandia baixa. Oh, ei, mamamambo, chequebria manda. Ei, quero finalizar com isso. Percebi muito forte no meu espírito uma nota de pessoas que vão receber compartilhamentos do Espírito nesse tempo de intimidade. E em questão de semanas, eu percebo no meu espírito como 15 dias, 2 semanas. Coisas serão extraordinariamente, completamente mudadas na sua vida. Eu percebo pessoas que estão mudando o nível de intensidade e você talvez não se reconheça em 2 semanas. Não importa o teu nível de status ministerial. Eu estou falando com quem é filho. Eu estou falando com quem ama a presença. Lembra, nós não seremos julgados por aquilo que fazemos. O quanto de Deus há em você para ser compartilhado no mundo. O quanto de Deus há em você para ser compartilhado nas nações. Tem algo da parte de Deus que vai ser compartilhado contigo nesse lugar de secreto. Eu percebo pessoas com obra para caridade aqui. Deus te deu uma nota para cuidar de idosos, para cuidar de jovens. E eu declaro que esse projeto vai nascer e Deus vai levantar investidores. Rápido! Vai ser em tempo recorde. Vai ser em tempo recorde. Percebo pessoas quebrando a bolha da pobreza aqui agora. Oh, Ramanambiacha Kamamamba. Oh, Rebamamandiacha Kemama. Querido, entende algo de uma vez por todas. Se eu não me permitir ser amado e experimentar a presença dele, igreja vira clube. Deus não designou a igreja para ser clube. Igreja é lugar de encontro, de derramamento e de experiência. Mas deixa eu te falar, esse mesmo ambiente que está aqui, com ainda maior intensidade, você leva para a sua casa, para o teu quarto, para o teu carro, e algo da parte de Deus é ministrado através de você. Amém?